questão 113, diz assim, ó, a nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que na presença de oxigênio sofre oxidação, conforme ilustra a seguinte reação. Essa, pessoal, é a reação da famosa ferrugem, né? Que a gente chama popularmente de ferrugem. Essa é uma das principais reações da ferrugem. Para enferrujar, como chama o povo, né? Mas um bom químico diz, para oxidar, o que é que o ferro precisa? Ele precisa de água, que é onde a reação vai ocorrer, e da presença de oxigênio. Então, o ferro, na presença de água e oxigênio, ele vai sofrer oxidação. O ferro vai se oxidar. Ele vai perder elétrons, o seu número de oxidação vai aumentar. Então, ele vai produzir um óxido de ferro hidratado. Tá vendo aí? Ó? Aqui é o óxido de ferro 3 monohidratado. Não é só isso, não. Na verdade, a ferrugem é uma mistura com uma molécula de água, com 2, com 6. Forma também hidróxidos de ferro 2, hidróxido de ferro 3, é uma mistura. Isso é um dos componentes da ferrugem. Ótimo. Então, ele diz, uma forma de garantir, ou seja, de evitar que o ferro se oxide, que o ferro enferruje. A durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade, consiste na deposição de filmes finos, nanocerâmicos, à base de zircônia, que é o óxido de zircônio, e a alumina, que é o óxido de alumínio, sobre a superfície do objeto que você deseja proteger. Está vendo aí, pessoal? Então, ele está dizendo que se você tem aí um objeto de ferro, se você revestir esse objeto de ferro com uma nanocamada, né? Portanto, uma finíssima camada de um desses dois óxidos que ele deu exemplos aí, né? ZrO2 ou Al2O3, né? Al2O3, que é muito comum, o óxido de alumínio, sobre a superfície você vai proteger, vai dar uma maior durabilidade a esse ferro. Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão, corrosão é sinônimo de oxidação, se deveu a quê, pessoal? Se deveu a quê? Foi uma proteção catódica. O que é proteção catódica, pessoal? É a mesma coisa que metal de sacrifício. Por quê? Metal de sacrifício é quando você liga no metal que você quer evitar que se oxide, um metal que se oxida facilmente, geralmente o magnésio. Zinco pode ser usado, mas eu vou colocar logo o mais comum, o magnésio. Pessoal, o magnésio sofre oxidação facilmente. Aí, como o metal sofre oxidação, o magnésio ele é o metal de sacrifício, quem sofre oxidação é o ânodo. Então, o magnésio passa a ser o ânodo. E o metal passa a ser o cátodo. E aí, um metal sendo cátodo, não tem como ele se oxidar. Alguém já viu aí um cátodo se oxidar? Não. O ânodo se oxida. O cátodo teria que se reduzir. Então, metal de sacrifício e proteção catódica é a mesma coisa. Foi isso, pessoal. Ele colocou aqui uma barrinha de magnésio, para o magnésio se oxidar e evitar que o ferro se oxide, como existe, por exemplo, nos canos que estão debaixo d'água ou nos navios. Não é isso, não foi isso. Uso de metal de sacrifício, é a mesma coisa do item B. Uso de metal de sacrifício que se oxida no lugar de ferro. E o metal de sacrifício não precisa revestir todo o metal. Basta uma barrinha. Pega aqui o ferro, ó, liga uma barrinha de magnésio aqui, uma barrinha de magnésio ali, que todo o metal já está protegido com o metal de sacrifício. O metal se oxida, passa a ser ânodo, e o ferro passa a ser um cátodo, e aí ele vai durar mais, né? Vai dificultar mais a sua oxidação. Passivação, ou seja, fazer com que ele se oxide menos, do ferro, começou bem.
revestido pelo seu próprio óxido. Aí lascou. Ele está dizendo que o ferro vai ser revestido por um óxido de ferro, pessoal. Um óxido de ferro, como, por exemplo, o FeO, que é o óxido de ferro 2, ou o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3. Falso, não são esses compostos que ele está usando lá. É óxido de alumínio, óxido de zircônio. Efeito de bateria, que impede o contato com o agente. Efeito de barreira. Assim, efeito de barreira, correta. Até agora está bem. Que é a mesma coisa que a gente chama de proteção mecânica. Você vai fazer uma barreira, pessoal. Você vai pintar. Quem tem uma grade de ferro aí na sua casa, você pinta. Para que você pinta, hein? Ah, Alexandre, para ficar bonitinho. Eu pintei aqui de azul, de rosa, de branco, de preto. Não, meu amigo. Você pinta porque a tinta, né, na nossa casa, aquela tinta, vai evitar que o ferro entre em contato com a água e com o oxigênio, da maneira mais simples que tem, precária que tem, né, mais cotidiana que tem, que é a proteção mecânica, a proteção de barreira, né? Uma tinta, e no caso aí, ó, uma chique, uma nanocamada, né? Uma nanocamada de óxido de zircônio ou alumina. Um efeito de barreira que impede o contato com o agente oxidante, que é o oxigênio, o principal, que vai fazer aí com que o ferro se oxide na presença de água. Então, pintou um ferro, não tem como ele se oxidar. Se for uma tintura ali, show de bola, ele vai durar muito. Não foi com metal de sacrifício, não foi com galvanização, letra E. Galvanização, pessoal, aí ele diz, galvanização que os outros metais de menor potencial de redução. Ó, se é menor potencial de redução, então é maior potencial de oxidação, né? É o contrário, né? Então, para galvanizar, você vai colocar um metal que tem um alto potencial de oxidação, ou seja, se oxida facilmente, jamais, né? Por exemplo, você pega um objeto de cobre, você vai pegar um objeto de cobre e vai revestir com ferro? Não. Eu vou pegar aquele objeto de cobre, Alexandre, e vou revestir com a finíssima camada de prata. Ah! Aí show! Porque a prata não tem um baixo potencial, não tem um alto potencial de oxidação. Repito, quem tem baixo potencial de redução tem um alto potencial de oxidação. A prata é um metal nobre. Galvanização, pessoal, você usa um metal nobre. Aqui em casa tem um faqueiro de prata, mentira, né? Pode ser um faqueiro com garfos, facas, colheres, revestidos com uma finíssima camada de prata. Por que não está revestido com ferro, hein? Porque o ferro não é um metal nobre. Né? Na casa, por exemplo, do Renato, tem faqueiros de ouro, mas não é de ouro, pessoal. Pode ser de cobre revestido com a finíssima camada de ouro. É de ouro aí, mesmo, mas tu nunca veio aqui em casa, mas... Aí tudo bem, tá certo? Aí tudo bem, o cara usa ouro, prata, um metal nobre. Então, item correto, item você, com esses óxidos, você está criando uma barreira, uma proteção mecânica, como, por exemplo, uma tinta, que impede que aquele metal ferro se oxide. Questão linda, resolvida, letra D. Passo para os meus amigos aí. Alexandre, a garota perguntou por que não é B de bola. Por que não é B? Uso de metal de sacrifício. Metal de sacrifício, esses óxido de zircônio e óxido de alumínio está fazendo o mesmo papel que a tinta. ZnO2 e a L2O3. Eles estão revestindo o objeto. Lembre-se que metal de sacrifício é a mesma coisa que proteção catódica. E veja que metal de sacrifício ou proteção catódica, você nem reveste o metal todo. Lá no navio, pode olhar aí no YouTube ou no Google,
bota metal de sacrifício navios. Você vai ver lá o casco do navio com um monte de bloquinhos quadrados presos nele, ó. E são eles todos de magnésio. Então, aqui reveste completamente. Então, metal de sacrifício, ele não reveste completamente. E aqui ele diz, ó, deposição de filmes finos sobre a superfície do objeto. Inclusive, uma coisa aí para finalizar a resposta dela. Pessoal, é incrível. O alumínio se oxida mais fácil do que o ferro. Já pensou aí, meu amigo Ricardo Bastos? Isso que eu estou dizendo agora. O alumínio se oxida mais fácil do que o ferro, cara. E como é que pode, mas a pessoa faz de alumínio porque diz que não vai enferrujar essa porra? Exatamente. Como é que pode? Alexandre, na minha casa eu quero um portão de alumínio e não de ferro. Pessoal, sabe por quê? Porque quando o alumínio se oxida, ele forma uma finíssima partícula de quem? De Al2O3. Que funciona como a tinta, né? Isso, que funciona como a tinta, que é impermeável à água, ao oxigênio. E aí, meu amigo, depois que o alumínio se oxida, forma aquela corzinha característica. Já viu no interior a falar arear panela para ficar bem brilhosinha, né? O pessoal lá do Ricardo aí, na família dele, fazia isso para arear a panela. Pessoal, é uma burrice. Quem está areando a panela está tirando a camada de proteção, né? Só para ficar brilhosinha, mas uma semana depois não volta a ficar escurecida de novo, né? Que é exatamente a camada protetora. Então, é a mesma coisa que a tinta, o alumínio forma isso espontaneamente. Que pena que o ferro não faz isso. Quando o ferro se oxida, ele começa a esfarelar, né? Quem já pegou metal, um ferro todo enferrujado, ele esfarela. O alumínio não. Ele forma uma finíssima camada protetora sozinho. O zinco também do mesmo jeito, certo? Show de bola, obrigado pela pergunta. Deixou a resposta ainda mais